crianças! Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês mais uma vez aqui com a gente no Aba Kids! Muito bem-vinda, crianças! Espero que vocês gostem da aulinha! Isso mesmo! Então, crianças, hoje nós vamos começar com uma brincadeira, professora Tainá. Eu quero desafiar você a brincar de espelho vivo. Já brincou? Já? É difícil. Já brincou, crianças? Então, assim, eu vou fazer alguns movimentos aqui, a professora Tainá vai ter que reproduzir esses movimentos. Vamos ver se ela vai conseguir, hein? E vocês aí em casa também. Vamos lá, vamos ver, professora. Presta atenção. Tá bem, professora Tainá, você pode continuar em casa depois dessa brincadeira. Mas, professora Tainá, é fácil seguir o exemplo? Eu tive que fazer e você teve que fazer igual no espelho, né? Tem que prestar atenção. É isso mesmo, prestar atenção para poder reproduzir o mesmo movimento ali. Agora, será que nós seguimos exemplos na nossa vida, no nosso dia a dia? Professora, existe algum exemplo de alguém da tua família que você já seguiu? Eu vou contar um exemplo aqui meu, tá bom? Então, por exemplo, lá na minha casa, na minha família, minha irmã mais velha, Elizabeth, ela estudou magistério para ser professora. E aí eu me inspirei nela, comecei a imitar e quis fazer magistério também. Então eu estudei também para ser professora. E você, professora, tem algum? Então, eu tenho sim, professora. Eu tenho um exemplo porque minha mãe, quem conhece, gosta muito de orar, de conversar com Deus. Então, ela é um exemplo para mim, para que eu ore e converse com Deus também. Olha só, isso mesmo. E professora Tainá, será que assim nós seguimos os exemplos de Jesus? Será que existe na tua vida algum exemplo de Jesus que você segue? Pode contar pra gente? Tem sim, tem uma coisa que eu gosto muito sobre Jesus, que ele gosta de compartilhar. Então, eu gosto muito da história onde ele consegue fazer a multiplicação dos pães, que você aprende sobre generosidade. Então, eu gosto muito porque a gente aprende que a gente tem que doar. Então, você é uma pessoa generosa. Você imita o que Jesus fez. Eu também gosto, professora. Uma das coisas é ensinar. Jesus gostava muito de ensinar. E eu imito isso. Eu também ensino. Então eu gosto de compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, assim como Jesus também fazia. E vocês, criança, tem algum exemplo de Jesus que você gosta de seguir aí? Pense aí na sua casa. E agora a gente vai entrar na história. A história fala exatamente sobre isso. Seguir o exemplo. Que exemplo será que é este, hein? Vamos conhecer? Vamos lá? Então, professora Tainá, crianças, vocês lembram que nós estamos falando, né, a respeito da história de Jesus. E ele foi reconhecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por um homem chamado João Batista. E João Batista tinha discípulos, sabia que ele tinha seguidores, ele tinha pessoas que acompanhavam ele ali, que aprendiam com ele e que imitavam ele. Então eles seguiam o exemplo. Mas quando João Batista disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", falou isso apontando para Jesus, os discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. Então, João e também André, que eram discípulos de João Batista, começaram a seguir a Jesus. E eles seguindo Jesus, Jesus olhou para trás e viu que eles estavam indo na direção de Jesus e disse para eles: "O que vocês querem?" Então, eles responderam: "Mestre, onde é que você mora? Nós queremos ir com você para lá." E aí, eles foram com Jesus. E você sabe, professora Tainá, que depois que eles deixaram Jesus e voltaram para as suas casas, André voltou tão cheio de alegria, tão contente com tudo que ele tinha ouvido de Jesus, que ele foi correndo falar com o seu irmão. André tinha um irmão. O irmão de André se chamava Simão. Então ele chegou e falou: "Simão,
eu conheci hoje o Messias. Eu tenho certeza, é ele chegou, ele fala coisas lindas, ele nos ensina sobre o reino de Deus. Simão viu que André estava muito feliz, viu que André estava diferente, que não era só uma empolgação humana, era algo novo, era algo diferente, e ele desejou também conhecer Jesus. Então André levou Simão até Jesus. E quando Simão chegou até Jesus, sabem de uma coisa? Aconteceu que Jesus mudou o nome de Simão. Ele disse: agora você se chama Cefas. Sabe o que significa Cefas, professora? Eu sei. O que significa? É Pedro. Isso, Pedro. Então agora Simão não se chamava mais Simão, chamava-se Cefas, Pedro. Pedro é a mesma coisa que pedra. E sabe por quê, professora, que Jesus fez isso? Porque ele ia mudar lá pra frente. Isso! Jesus, ele não nos olha apenas no presente, mas ele sabe o que vai acontecer com a gente lá no futuro. Então ele já sabia que Pedro seria um grande homem, um homem usado na obra de Deus. E foi justamente isso que aconteceu lá pra frente. Olha que interessante, crianças, nós podemos aprender a respeito disso. Aprender que Jesus sabe que nós somos falhos, sabe dos nossos erros e mesmo assim, Ele nos quer e Ele deseja nos transformar. E Ele já nos olha com olhos de amor do que vai acontecer lá no futuro. Outra coisa que nós podemos aprender com a atitude de André. André não ficou calado, professora Tainá. Quando ele conheceu Jesus, uau! Ele saiu contando sobre Jesus e foi até seu irmão para poder levar ele até Jesus. Nós também conhecemos esse mesmo Jesus. Nós temos falado para as pessoas. Você conta para os teus amigos a respeito de Jesus, crianças? Você conta para os teus familiares, para os teus parentes a respeito de Jesus? Vamos aprender com André. André não se calou. Ele foi e ele levou Simão até Jesus. Nós podemos levar pessoas para conhecer o nosso Jesus tão poderoso. E a história não parou, professora Tainá, ela continua, sabe por quê? Depois de alguns dias, Simão e André estavam trabalhando. Simão e André, eles eram pescadores. Então eles estavam lá, ó, no Mar da Galileia, trabalhando com a pesca. E de repente, quem passou por ali? Jesus passou, olhou para eles e disse assim: sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Professora Uau. Tainá, que isso significa? Eu acho que Jesus vai explicar, ou será que a prof vai explicar pra gente? Ser um pescador de homens significa que eles seriam pessoas que influenciariam outros, que sim, falariam do amor de Deus e que atrairiam muitas pessoas até Jesus. Eles se tornaram pescadores de homens, levando a verdade até muitas pessoas. Nós também somos pescadores de homens, crianças. Sabiam disso? Se você é um discípulo, você também é um pescador de homens. Jesus continuou a sua caminhada ali pelo Mar da Galileia e agora, junto com ele, Pedro e André. E de repente, eles passaram por um outro barco. E neste barco tinha um homem e 2 rapazes. Sabe quem eram esses rapazes, professora Tainá? Vamos descobrir. Isso! Neste outro barco, tinham outros 2 rapazes que também foram convidados a seguir Jesus. Um deles era João, que já havia escutado sobre Jesus e já havia até estado com Jesus. E o outro rapaz era Tiago, o irmão de João. E agora então nós temos mais 2 seguidores de Jesus: Tiago, João, Pedro e André.
Sabem, crianças, a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região. Ele ficou conhecido em toda aquela região. Sabe por quê, professora? Eu acho que ele era muito bom e ele amava ensinar. E as pessoas ficavam muito felizes com isso. As pessoas se achegavam até Jesus porque gostavam de ouvir as coisas que ele falava. Ele falava do amor de Deus e ele ensinava com muita ousadia e poder, porque ele era o Filho de Deus. Sim. E também, professora Tainá, Jesus operou muitos milagres e maravilhas. As pessoas ficavam impressionadas por ver tudo aquilo que estava acontecendo ali, naquela região. Então, muita gente começou a seguir Jesus. E chegava gente, e todos os dias se reuniam muitas pessoas que queriam ouvir Jesus. Eles queriam ouvir todas as coisas que Jesus estava ensinando. Eles até se empurravam para ficar mais perto de Jesus e poder ver melhor, escutar melhor. Então, quando tinha muita gente, Jesus um dia subiu num monte. Sabe o que ele foi fazer lá naquele monte, professora? Foi orar. Isso, ele foi orar. E ele orou durante a noite toda, a madrugada, e pela manhã ele desceu. E quando ele desceu do monte, ele fez algo bem importante. Ele separou 12 daquela multidão que estava ali. E estes 12 são os discípulos de Jesus. São os 12 apóstolos. A gente também pode chamar de apóstolos. Professora Tainá, sabe quem são eles? Eu vou saber. Vamos descobrir o nome deles, crianças? Tem bastante nome, vamos lá. Então, os seguidores de Jesus, os apóstolos de Jesus. Pedro, André, João, Tiago, Judas, Mateus, Felipe, coloca aí, professora, Tiago, filho de Alfeu, Judas Iscariotes, Bartolomeu, Tomé e Pedro. Todos estes homens foram chamados de discípulos. Isso, crianças, aqueles que aprenderam com Jesus, que seguiam os passos de Jesus, mas não só caminhando atrás de Jesus, mas vivendo tudo que Jesus estava vivendo ali, aprendendo a realizar tudo que Jesus estava realizando ali. E Jesus disse, que eles fariam coisas ainda maiores. Não é, professora Tainá? Sim. Que exemplo eles seguiam, não é? Eles gostavam muito de aprender com Jesus. Mas imagina você com Jesus, você ia ficar muito admirado de ver ele curando pessoas, fazendo as pessoas reviverem, curando almas. Então, eles ficavam muito admirados e eles sabiam que Jesus era Deus, ele era todo-poderoso. Então, eles tinham muita admiração por Jesus. Mas Jesus queria falar uma coisa muito importante com eles. Então, teve um dia que eles foram jantar em uma casa. Só que tem um detalhe, lá antigamente as ruas não eram tão bonitinhas como é agora. Então, e eles também não tinham sapatos tão fechadinhos como agora. Então, quando eles andavam nas ruas, os pés deles ficavam sujos. E quando eles chegavam numa casa, eles tinham que fazer o quê? Limpar, né? Pra ficar bem limpinho, pra ficar lá dentro. Então, o que acontecia? Geralmente tinha alguém que limpava o pé das visitas, das pessoas que estavam lá. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, decidiu fazer isso. Então, antes deles comerem, Jesus veio, pegou uma toalha, colocou no colo dele, pegou uma bacia, colocou e foi de discípulo em discípulo lavando os pés deles. Mas todos eles ficaram meio assustados. Como assim? Jesus, Deus, tá querendo lavar os nossos pés? Não faz sentido. Mas Jesus falava, eu preciso fazer isso para ensinar algo para vocês. Mas então Pedro falou bem assim, Pedro era muito animado. Então ele falou, não Jesus, então me lava inteiro, lava tudo. E aí Jesus falou, não, calma, só isso vai ensinar vocês. Então ele foi,
de discípulo em discípulo e lavou os pés de cada um deles. E todos eles ficaram muito constrangidos com isso. Porque eles pensavam, como assim? O Deus fez isso conosco? Então Jesus queria ensinar para eles que mesmo ele, sendo Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele também é nosso servo, ele também é nosso amigo. Então nós temos que aprender com ele que nós temos que servir aqueles que estão à nossa volta. Prof, você acha que a gente está fazendo isso com as pessoas que estão à nossa volta? Ai, professora Tainá, que exemplo de Jesus. Eu acho que às vezes a gente não faz isso, não. Às vezes a gente pensa, não, é meu, é pra mim, eu sou melhor, eu sou mais importante que você. Professora Tainá, eu sei mais do que você. Ó, o que eu tenho é melhor, né? Ó, o meu videogame é melhor, a minha roupa é melhor do que a sua. Mas Jesus explica pra gente que nada faz com que a gente precise se achar melhor que alguém. Diferente ainda, por ser maior, Jesus quer ser o menor de todos e que a gente venha seguir esse exemplo. Então, talvez você que é o irmão mais velho, talvez seja o momento de você ajudar seu irmão mais novo. Talvez você que é o que entende mais na escola, talvez seja o seu momento de ajudar aqueles que não entendem. Porque é assim que Jesus nos ensina, servindo aqueles que estão à nossa volta. Que lindo, professora. Que lição de humildade. Sim. Né? Como Jesus, sendo o Rei dos Reis, ele se tornou servo e veio ali e ensinou esse exemplo para os discípulos, não só para eles, ensinou para nós também, crianças. Então nós temos que ser humildes, servir as pessoas que estão ao nosso redor. Tenho certeza que este exemplo é um exemplo que merece ser imitado por cada um de nós, viu? E agora a gente quer fazer uma brincadeira com o nosso versículo, para a gente poder, memorizar e poder guardar no nosso coração, professora Tainá, e lembrar sempre deste versículo. Vamos lá, crianças? Vamos fazer essa brincadeira? Crianças, então vamos brincar. Então é parecido com o espelho vivo. Eu vou fazer um movimento falando o versículo que está lá em João 13:15 e a professora Tainá vai ter que imitar, certo? Depois a gente vai fazer com você, presta atenção aí. Vai lá. Eu dei o exemplo para que façam o que eu fiz. João 13:15. Eu dei o exemplo para que façam o que eu fiz. João 13:15. Agora com eles, professora. Vamos lá. Eu dei o exemplo para que façam o que eu fiz. João 13:15. Faz aí, crianças. Brinca com a família. Essa história você encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. João também. Leia com a tua família aí, tá bom? Até a próxima, crianças. Tchau.